Paz a todas, todos que vão assistir esse vídeo. Dizer a vocês que estava um pouco ausente, sem gravar, demorei alguns dias para voltar a gravar aqui no canal, mas explicar um pouquinho a vocês a ausência. Algumas pessoas mais próximas sabem que passamos umas semanas aí viajando, né? Estávamos em um congresso para casais, e depois passamos algumas semanas. Vou ver se dá um jeitinho aqui na iluminação, ver se melhora um pouco para vocês. E passamos algumas semanas também em São Paulo, ali, revendo, eu e meu esposo, revendo amigos queridos e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E foi um período muito bom. Mas o pensamento era, retornando, eu volto a gravar os vídeos para o meu canal como eu prometi. E eu quero começar, não sei se uma série, mas eu acredito que uns três vídeos. Eu vou procurar ser bem sucinta, mas para vocês entenderem melhor, eu acredito que eu vou gravar em umas 3 partes. Eu acredito que vai dar para contar, porque é uma longa história. E por que eu quero gravar esse vídeo, essa história nossa? Porque tem muitas mães que, como eu, viveu o dilema de ver um filho querer estudar e não se vê com condições para fazer. Tem muitas mães, e esses dias nessa viagem eu encontrei mais um casal que estão passando o que nós passamos lá atrás, para conseguir formar a filha. E ainda existem pessoas com força de vontade, com muita garra, muita determinação, mas que enfrentam dificuldades tremendas para chegar, para atingir o alvo e o sonho, o desejo. E nem sempre, quando se tem um sonho desse, um desejo, quando se tem um filho assim, nem sempre todo mundo chega para fazer isso. Para dizer assim, estamos juntos, conta comigo, vamos, sonha aí que eu vou ajudar, vou dar força. São poucos. Mas dentro desses poucos, Deus levanta, eu vou dizer assim, o necessário. Levanta pessoas da onde você menos espera e vai e ajuda e te coloca assim para cima. Mas eu quero começar esse vídeo dizendo: não dê ouvidos a quem não está na mesma visão que a sua. Não dê ouvidos a palavras negativas, não dê ouvidos, você não vai conseguir, o sonho é alto demais, desce daí, você é uma sonhadora, ou seu filho é muito sonhador, isso é grande demais para você, isso é grande demais para vocês, sonha mais baixo. Não dê ouvido a essas vozes. Não dê ouvido a essas vozes, porque não é de Deus. E eu quero começar lendo o Salmo 126 para vocês. Quero começar lendo o Salmo 126, porque é um salmo que marcou muito a minha vida. E ele diz assim, na versão corrigida. Almeida Ferreira. João Ferreira de Almeida, a versão corrigida, né?
Quando o Senhor trouxe de cativeiro os que voltavam de Sião, éramos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faz-nos voltar outra vez, Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mais uma vez eu quero ler o versículo 3 que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E eu preciso compartilhar, porque certamente vai ter alguma mãe que vai estar, talvez esteja desesperada, talvez esteja chorando horrores como eu também chorei, porque tem um filho ou uma filha que tem um sonho em estudar, um sonho em ir para uma faculdade, e a pessoa não se vê como realizar esse sonho. Quero começar dizendo que o nosso filho, ele foi logo muito cedo para a escola, né? Sempre estudou em escolas particulares e desde muito cedo, o Wilke com 5 anos, ele já estava alfabetizado. Ele foi para uma escolinha muito conhecida aqui, que hoje ela nem existe mais. E depois ele foi para uma escola Montessori. E lá nessa escola Montessori, não é? Acho que a maioria conhece como é o método Montessori. Eles juntaram, as professoras reuniram lá os coleguinhas e eles fizeram um livro. E cada um expôs a sua historinha. Ele tinha apenas 5 anos de idade. Olha o livrinho. Ele nasceu em 6 de janeiro de 90. Então aqui, 95, esse livro. E cada um expôs aqui as suas histórias e desenhos bem originais. Vou ver se eu acho aqui algum interessante para mostrar a vocês de Wilke, né? Aqui, muito interessante. O esquilo, o jacaré e os filhotes, a bruxa, deixa eu ver isso aqui que eu acho bem interessante. A bruxa, vou mostrar isso aqui, porque isso aqui lá na frente eu quero falar um pouco sobre o Natal. Lá na frente eu quero falar um pouco, então eu vou falar a árvore de Natal. Era uma vez uma menina e um menino, só a menina podia mexer, tá bem cortadinho assim mesmo, tá escrito assim. Mas um dia, o menino comprou uma árvore de Natal, era mais bonita do que a da menina. Fim. Isso era uma das historinhas de Wilke. Certamente aqui ele se referia, não é? Eu acredito que seja aqui alguém próximo dele que tinha uma árvore de Natal muito bonita, né? E ele tinha esse desejo de ter essa árvore de Natal. Então, tá assim um desenho. Aqui. E tá aqui. Então, são historinhas curtinhas, mas bem interessante. O gato e a gata, né? E interessante é que ele dava nome interessante aos bichinhos,
Um gato e uma gata, eles se amavam tanto. O nome da gata era Karen e do gato é Flávio. Eles fugiram do circo para a lua de mel. E lá em cima das estrelas do céu, olhou nas estrelas e cantando uma música, até que um dia uma menina ia para a escola e viu Karen e Flávio, mas os gatos não viram eles. Na volta, ele pegou os dois e levou para a casa dele. Quando ele chegou em casa, a mãe perguntou: de quem eram esses gatos? Então, assim, aqui dava para ver também, já que nem preciso explicar a vocês que na nossa casa até esse momento nós não tínhamos animais em casa, né? Hoje nós temos um gato, hoje o Will realizou esse sonho de criar esses dois gatos, né? Um infelizmente morreu e temos dois cachorros, né? E já teve tantos outros bichinhos aí que ele já criou de coelho, hamster, então esse sonho de criar animais ele já foi realizado. Então, assim começa a história de Wilk. E aí ele começa 5 anos, essas historinhas. Vem as férias dele e durante as férias ele já resolve escrever um livrinho sozinho em casa. Com exatamente aqui 6 anos de idade. Aqui tem a biografiazinha dele. Acredito que dá pra ver. É um livrinho assim, bem amador. Vou contar aqui, que nós não tivemos condições nunca de editar os livros de Wilk, né? Então, eram livrinhos que ele fazia e nós mandávamos encadernar, mas o sonho era editar. O sonho era escrever. Então, assim, esse aqui foi o livro. E veja que ele dedicou ao pai, né? E aqui nós vamos ter um índice, né? Tem um índice. Dá para vocês verem aí as historinhas, né? Tem um índice. E do jeito que ele escrevia, nós deixávamos. Olha. Tá vendo? Eu espero que no decorrer de falando sobre essas coisas, eu não venha chorar tanto. Eu espero que o Senhor guarde aqui essas lágrimas, porque não de tristeza, mas quando a gente dá uma voltada assim no tempo e vai vendo tudo que passou, é como a Bíblia diz, o salmo que eu acabei de ler, quando o Senhor restaura a nossa sorte, a gente fica como quem sonha de fato. A gente fica como quem sonha e diz assim, como foi que eu passei por isso? Mas o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor, Ele é maravilhoso. Esse grande Deus que nos criou, que formou esse universo, Ele é grande, Ele é grandão mesmo. E Ele realiza sonhos. E dentro tantas historinhas, né? Várias histórias aqui interessantes que tem esse livro. Esse livro ficou um tempo, houve uma exposição aqui na nossa cidade e aí corria as notícias, o filho de Evandro é muito pequenininho, mas ele tem um livrinho, porque na escola corria a notícia, ele fez um livrinho sozinho e tal, mas o sonho era para editar. Aí mais na frente um pouquinho, o Wilco aqui já com seus 7, 8 anos, acredito que isso. Mãe, e voltou a escrever, volta filho, volta que agora a gente vai dar para editar. Eu sempre pensei assim, eu nunca disse assim, vai dar não.
Não vai dar não. Desiste disso. Não. Vai, filho. E talvez tenha errado aí um pouco, porque termina assim, colocando uma expectativa, uma esperança no outro, né? Que de repente ali não acontece. De novo não acontece. E foi assim que aconteceu conosco. E aí o Will começa a escrever outro livrinho e eu, certa que esse agora vai dar certo. Esse agora nós vamos poder editar. Ele escreve outro livrinho. Ó. Vou tirar aqui o plástico para ver se dá para ver melhor. Ó. Olha. Esse livrinho. Olha. É um livro que conta umas recordações e vai a história que acontece em Buenos Aires. Aqui já é uma historinha fantástica, diferente daquele outro, diferente desse aqui. Aqui já vai uma história fantástica que tem, já está bem pontuado. Ele sempre foi assim para digitalizar, para fazer as coisas diferentes. Ele desenhou, chamou alguém para dizer exatamente como se passava na cabeça dele, para a pessoa fazer os desenhos aqui em casa para ele. Então, tem todo esse livro, já é um pouco, vamos dizer assim, mais elaborado, né, para a idade dele, né? Já é um pouco elaborado e cadê aqui? Aí tem um momento aqui de um sequestro e tal. Não sei se dá pra ver. Eu tenho os desenhos originais, né? Eu tenho os desenhos originais. Mas já dá pra perceber que é um livrinho mais bem elaborado. Mas ainda assim, esse sonho ainda não se realizou. Não vou dizer que foi frustrado, não. Porque um tempo desse, há muitos anos aí, alguns anos, o Yuki voltou a escrever e ele tem um livro já bem adiantado. Aliás, 2. E eu nunca mais perguntei como é que estava esse andamento do livro e eu acredito que ele não escreveu mais, não. Mas esse sonho não morreu ainda dentro dele. Eu acredito que ele ainda vai realizar ele, de editar assim um livro. Eu acredito que isso aí também vai ser concluído. Aconteceu tantas coisas, então isso vai ser mais um, né? Então segue um pouquinho desse Will aí que gostava de escrever, de ler. E aí começa os estudos normais, com todo mundo. E ainda é muito pequeno, 8 anos, 9, ele começava a estudar em casa idiomas. E começava o inglês, o espanhol. Eu lembro que eu comprei era fita cassete naquela época, né? E tinha as palavrinhas em inglês, e tinha frases e tal, e eu colocava direto esse videocassete, né, em inglês, de cores, de tal, de frases. E ali ele assistia muito, e eu me divertia assistindo aquilo. E aí ele vai também, tem um gosto, começa de estudar idiomas, e ainda fazendo o primeiro grau. Ainda ele não estava no segundo grau, estava no ensino fundamental. E sexta série, se não me engano, hoje mudou, não é mais assim. E ali o Yuki começa a dizer assim, que queria fazer, aqui na nossa região é o CCAA, né?
E não tínhamos na nossa cidade, tínhamos numa cidade próxima aqui. Nós moramos em São Bento do Una e só havia em Belo Jardim, que é uma cidade próxima. E ali nós colocamos ele lá naquela escola de línguas para fazer o inglês e o espanhol, mas a coisa começou a apertar tremendamente financeiramente aqui e nós muito apertado, não tínhamos condições alguma de fazer. E aqui, durante esse momento dessas histórias que eu vou falar com vocês, eu vou contar a história, mas em algumas partes também eu vou falar de pessoas usadas por Deus, de pessoas que têm dons de profecia e que eu creio. Né? E durante esse período, o Wilke estudando lá, chegou um momento que nós não tínhamos mais como pagar, como manter. Detalhe, nós não tínhamos carro. O carro que tinha na nossa mão era um Corcel 2 que pertencia à irmã de Evandro, mas vivia sobre os cuidados de Evandro, né? Ele mantinha peça que quebrasse, algumas coisas e tal. Era tudo muito mantido por ele, né? Muita coisa, a maioria, né? E nós não tínhamos carro. E aí o Wilke Evandro começou a ensinar ele a ir de lotação, olha a idade, de lotação, para essa cidade. Então o pai ia com ele, deixava ele lá e voltava, depois ia buscar. Outras vezes Evandro alternava e ele ia sozinho ou voltava sozinho. Isso, o coração da gente, claro, ficava apertadíssimo, né? Mas até aí nós não sabíamos o que Deus tinha, o voo que Deus tinha para dar na vida de Wilke. Era muito louco para muitos dizer assim, ó, um menino, uma criança ainda, né? Tão novo assim, 9 anos, 10 anos, pegando lotação. Aqui chamamos lotação, condução ou táxi, ou como se chamam hoje, que não é o táxi, aqui é condução. Aqui nós chamamos, aqui na nossa região, chamamos de lotação, que é um carro que coloca vários passageiros e se locomove de uma cidade para outra e vai parando e vai deixando os passageiros. Então aqui nós chamamos de lotação, né? E ali ele fazia, e ele ia e fazia esse percurso. Mas chegou um período que aí não tinha mais como continuar. E aí eu lembro que nós fomos, a pedido de uma amiga minha, levar uma feira. Não foi nós que íamos dar aquela feira, não. A gente só se viu para dar carona a essa pessoa. E ainda hoje eu não sei quem é esse casal, não sei onde eles moram, não conheço família, eu só lembro da história, do fato. Eu não sei nem dizer o sobrenome, porque eu acho que se eu soubesse quem era a família, quem era esse casal, eu acho que hoje eu já teria ido até eles e já teria dito, nossa, como se cumpriu o que você falou naquele dia, mas eu não sei família, não sei quem era, eu só sei que nós fomos nesse lugar. E essa minha amiga levou uma feira, sabendo que esse casal estava passando uma necessidade enorme, tinha 6 filhos, e era caminhoneiro, ia para São Paulo. E eu lembro, eu posso descrever a casa sem chão, o piso não tinha nem cimento, era só no tijolo batido, as paredes toda faltando partes, as portas era pela misericórdia de Deus, aquelas portas ali. E ali aquela família recebeu aquela feira naquela maior alegria. E quando nós íamos saindo, ele disse assim, vamos dar as mãos e vamos orar. Vamos orar. E ali nós fizemos a oração. Ali, Evandro já estava devendo dinheiro a juro, a agiota. Ali nós não tínhamos mais condição alguma para muita coisa. E ele olha para o Wilke e diz assim, eu não sabia ainda, não tinha nem conhecimento do que era dom, da Bíblia, que existem os dons de profecia, de revelação, nada disso, eu sabia de nada disso. E ali ele olha para o Wilke e diz assim, cuidado com a boca. Deus está em todo lugar.
a princípio passou logo assim na minha cabeça. Meu Deus, por que esse homem está dizendo isso? O Will está chamando palavrão na escola. O que será? Por que esse homem está dizendo isso? Meu Deus! E aí ele olha para o Will, aquele homem simples, aquele homem, uma humildade tremenda. Olha e diz assim a ele: Deus vai providenciar o teu estudo de línguas, de idiomas. Assim. Falou. Meu Deus, como esse homem sabe disso? E falou com essa palavra. Como? Guardei ali no coração e vim. Veio para casa, mas aquilo aqui guardado, né? E aí chega aqui, de alguma forma, o Will pega uma pastinha e começa o desejo de intercâmbio, o desejo de fazer intercâmbio e pega as notas do CCAA, que era sempre nota 9,5, 10, inglês e espanhol. Eu vou procurar um patrocinador, eu vou procurar alguém para ajudar, eu vou. E o pai, não vai, o Will, que vai ser batido, você vai passar vergonha, muitos não vão querer te ajudar. Pai, deixa eu ir. Pai, deixa eu ir. E para o Will que ir falar com conhecidos de Evandro, conhecidos, antigos, conhecidos e pessoas. E eu disse, deixa aí, porque ele precisa ter as experiências dele e ele precisa. E sozinho, ele pegava uma pastinha e saía. A cada um que ele ia, ele dizia em casa, eu vou falar com fulano, cicrano. Eu não vou dizer o nome por medida de ética aqui, porque hoje quando eu olho para as pessoas e hoje eu olho o que Deus fez na vida do nosso filho, não tenho mágoa, tristeza não, só assim. Você não acreditou, mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E ali, alguns humilharam, alguns deram chá de cadeira, outros disseram assim, eu tenho um sobrinho que sempre teve vontade também de ir para o exterior e nunca pôde. Outro, não vou nem dizer o valor que ofereceu, o Will que não pegava. O pai disse assim, você vai, mas você não pega dinheiro de ninguém. Você vai, fala, aí se alcançar o objetivo, o valor, aí você volta lá, pegando o dinheiro de cada um, se você alcançar esse objetivo, que é para você fazer esse intercâmbio. Então, você não pega, por enquanto, dinheiro de ninguém. Chegou nem perto. Nem perto, não. Que a maioria foi não. Um ou dois, ainda disse, foi tão insignificante, e o restante era tudo não. Eu e o pai, nós fomos falar com alguém muito bem sucedido aqui da cidade. Muito rico. Fomos lá. Foi não. Aquela esperança que nós fomos aquela noite, nós conversamos, nós falamos como era o desejo de Wilk e voltávamos tristes. Outro, eu fiz uma carta, lembro como hoje, uma carta para alguém. E aí mandamos essa carta, depois a pessoa conversa com Evandro, essa pessoa já era de outra cidade. E foi aquele não também, maravilhoso, não é? Mas o Senhor não desampara e ficou ali adormecido, não morreu não. E aí, de alguma forma, tem uma pessoa que ele mora aqui na nossa cidade e a Bíblia manda dar honra a quem tem honra. E ele, sabedor de como era o esforço, sabedor de como era a luta de Wilk, ele vai e ele diz assim, eu quero ajudar esse menino. E ele vai e pega na cidade, faz uma cota entre 6 amigos e durante essa cota ele vai contar a história a cada um, sem a gente pedir para ele fazer essa cota, né? Ele sai, faz essa cota e vem e nos comunica a cota e que a partir dali, todo mês, ele iria dar aquele valor para o Wilk poder terminar o curso de inglês e de espanhol.
O vídeo tá encerrando aqui, deixa eu concluir aqui, tá bom?